Eu era estudante de medicina em Moscou. Passava as manhãs em salas abafadas, cercada por livros de anatomia, tentando memorizar ossos e músculos como se o corpo humano fosse apenas um quebra-cabeça a ser decifrado. Sonhava em salvar vidas, em ouvir o som calmo dos batimentos cardíacos pelo estetoscópio, não o estampido distante da artilharia. Mas no dia 22 de junho de 1941, esse futuro se quebrou. A notícia chegou como um trovão. A Alemanha havia cruzado nossas fronteiras. A Operação Barbarossa. Em poucas horas, a rádio estatal anunciou cidades queimando, colunas de tanques inimigos avançando pelo oeste. Moscou mergulhou em um silêncio pesado, cortado apenas pelo eco das sirenes antiaéreas. Eu vi vizinhos chorando, mães correndo para as estações de trem, soldados marchando sem olhar para trás. Foi como se, da noite para o dia, todos os relógios do país tivessem parado no mesmo segundo. Guerra. Nas ruas, cartazes pediam sacrifício. Na universidade, professores foram embora para se alistar. Meus colegas guardaram os livros e pegaram rifles. Eu olhava para minhas mãos que haviam segurado bisturis e me perguntava se agora teriam que segurar armas. Foi então que um novo nome começou a circular entre nós. Marina Raskova. A aviadora heroína, a mulher que já havia batido recordes de voo e que agora desafiava até os generais. Diziam que ela tinha ido direto a Stalin exigir regimentos femininos, e que tinha conseguido. Dias depois, eu mesma vi o cartaz, letras vermelhas, firmes, convocando mulheres jovens para os céus da guerra. Meu coração bateu descompassado. Eu poderia ficar, continuar nos corredores do hospital improvisado, ou atravessar uma fronteira que nunca mais me deixaria ser a mesma. Assinei meu nome. Entreguei meu jaleco branco, recebi um uniforme masculino, largo demais. As botas me sobravam, o cinto caía, o tecido não aquecia. Ali, em Angels, não éramos mais estudantes, éramos recrutas. E então, Marina entrou no pátio, pequena, séria, com olhos que não conheciam hesitação. Ela não disse, se vencermos. Disse apenas, quando vencermos. E foi nesse instante que compreendi. A guerra havia me roubado a juventude, mas me dado um novo destino: voar. Angels não era apenas uma base aérea, era um campo de transformação. Quando chegamos, ainda carregávamos na pele a inocência da juventude, mas ela não sobreviveu muito tempo. O treinamento começava antes do sol nascer, com o apito estridente que nos arrancava da cama. As botas pesadas batiam no chão gelado e o vento cortante do Volga entrava pelas frestas das janelas. Não importava se estávamos com febre, com fome ou exaustas, a ordem era clara: levantar e marchar. Nossos uniformes eram masculinos, largos, desconfortáveis. Alguns ainda tinham o cheiro de pólvora e suor de soldados que haviam caído na frente de batalha. Ríamos umas das outras quando os cintos escorregavam, mas no fundo, sabíamos que nada ali era brincadeira. As primeiras aulas foram na sala de navegação. Mapas amarelados, bússolas riscadas, cálculos rápidos à luz de lampiões. Aprendemos a medir distâncias no escuro, a calcular vento e velocidade, porque no ar não haveria tempo para dúvidas. Depois, passávamos horas desmontando e montando motores, as unhas enegrecidas de graxa, os dedos congelados sem sentir o aço. E então, veio o avião, o Polikarpov P-0, um biplano de madeira e lona, lento, frágil, desprezado por muitos como sucata. Quando o vi pela primeira vez, não consegui esconder a decepção. Espenava máquinas de metal reluzente, não um esqueleto leve que parecia prestes a se despedaçar no vento. Mas os instrutores diziam: este avião vai ensinar vocês a voar como fantasmas. O primeiro voo foi um choque. O assento duro, o frio que queimava a pele, o motor vibrando como se fosse explodir. E quando o P-0 subiu, senti cada rajada de vento como um golpe. Não havia blindagem, não havia rádio, não havia nada entre nós e o céu. Apenas coragem. No entanto, aos poucos, aprendi a confiar naquela frágil máquina. Descobri que sua leveza era também sua arma. Podia voar baixo,
planar quase sem ser ouvido, pousar em campos improvisados, um avião que parecia feito para desaparecer na noite. Éramos estudantes, costureiras, campesinas, mas ali aprendemos a ser pilotas, navegadoras, mecânicas. Dormíamos pouco, comíamos menos ainda, e cada queda nos tirava uma miga. Mas cada sobrevivente voltava mais firme, mais determinada. Quando Marina vinha nos visitar, seus olhos não aceitavam hesitação. Ela repetia: "Vocês são a resposta da nossa pátria. Vocês vão se tornar o terror das noites alemãs." E nós acreditávamos. A notícia chegou em um fim de tarde abafado, quando o sol ainda queimava o Volga e as sombras se estendiam sobre a pista de Engels. O treinamento havia terminado. Estávamos prontas. Pelo menos era o que diziam. O 588 Regimento recebera sua primeira missão real: voar até o fronte e atacar posições inimigas na margem do rio Don. O coração disparou. Até então nossas bombas eram apenas de treino, nossos alvos pedaços de madeira no campo. Mas agora seriam alemães de verdade, trincheiras reais, vidas de carne e osso do outro lado da mira. A preparação foi silenciosa. Cada uma de nós vestiu o uniforme largo, ajeitou o capote, amarrou o gorro de couro. O frio da noite começava a se infiltrar, mas era o peso da responsabilidade que gelava a espinha. Caminhei até o P0. Toquei a fuselagem de lona como quem toca um amigo frágil antes da batalha. Sob as asas, 2 bombas de 50 quilos pareciam desproporcionais à leveza daquela máquina. Nossa engenhoca de madeira não era feita para carregar morte, mas ali estava, pronta para isso. Na escuridão, vi os olhos das minhas companheiras refletirem a mesma mistura, medo e excitação. Ninguém falava em voltar, ninguém ousava. Quando o motor engasgou e rugiu, o peito vibrou junto. A pista decolava sob nós, e de repente não havia mais chão, apenas o vento frio cortando o feiço. Moscou, os livros, os corredores da universidade, tudo ficou para trás. O céu noturno parecia infinito. Ouvia apenas o ronco irregular do motor e o estalar da madeira contra o vento. A cada minuto, o fronte se aproximava. A cada batida de coração, a guerra se tornava mais real. 9. Foi ali, no meio da noite, que deixei de ser estudante. Foi ali, no primeiro voo rumo ao inimigo, que entendi. A guerra não esperava por ninguém. Ou você voava, ou caía. O céu estava escuro como um manto fechado, sem lua para nos guiar. O pó 2 gemia sob nossas mãos como se reclamasse de cada rajada de vento. Era um avião feito de madeira e lona, nada além disso. Um fósforo aceso poderia incendiá-lo. Um tiro de fuzil inimigo era suficiente para nos mandar ao chão. E ainda assim, era tudo o que tínhamos. Não havia rádio para pedir ajuda, não havia blindagem para nos proteger, não havia instrumentos confiáveis além de uma bússola simples e a memória das rotas estudadas. Quando o motor falhava, e falhava com frequência, restava apenas a coragem e o improviso. Naquela primeira noite, a precariedade virou parte da estratégia. Perto do alvo, minha navegadora tocou meu ombro. Era a senha. Cortei o motor. O rugido desapareceu, e um silêncio sepulcral tomou conta da cabine. O avião não passava mais do que um suspiro de lona no vento. O coração parecia bater alto demais, como se pudesse nos denunciar. Abaixo, víamos sombras em movimento, luzes tímidas nas linhas alemãs. Eles não nos ouviam chegar. Para eles, a morte vinha de um sussurro no céu. Aproximei o pó 2 do ponto marcado. Minhas mãos tremiam no manche, não pelo frio, mas pela consciência de que bastava um holofote, um disparo, e estaríamos em chamas. Quando o alvo surgiu, segurei a respiração. A nave parecia deslizar sozinha. Então, um estalo metálico. A bomba soltou-se. Segundos depois, a explosão iluminou a noite como um relâmpago artificial. A terra tremeu. Gritos ecoaram, e antes que o choque passasse, puxei o manete, reacendi o motor. O pó 2 engasgou, cuspiu fumaça, mas respondeu. Viramos de volta para a escuridão.
Atrás de nós, as chamas subiam. No rádio alemão haveria pânico. E nós, frágeis estudantes transformadas em pilotos, tínhamos acabado de escrever a primeira linha da nossa história. Voltamos da missão com os olhos ardendo, o corpo trêmulo e um silêncio pesado entre nós. O pó 2 ainda vibrava como se quisesse se desmontar no ar, mas pousou inteiro. Quando toquei o chão, senti as pernas bambas. Não era cansaço físico, era algo mais profundo, a consciência de que tínhamos cruzado uma linha sem volta. Na manhã seguinte, a notícia já corria. Os alemães estavam aterrorizados. Eles contavam que aviões invisíveis surgiam no meio da noite, desciam em silêncio como fantasmas e largavam bombas sem aviso. Soldados juravam ouvir o som de vassouras cortando o ar, como se bruxas estivessem voando sobre eles. Nacht Hessen, sussurravam, as bruxas da noite. O apelido, que pretendia ser insulto, virou medalha de honra. Éramos bruxas sim, bruxas que roubavam o sono do inimigo, que transformavam o silêncio em arma. Mas junto com a glória veio o preço. Nossos aviões eram frágeis demais. Na segunda noite, uma rajada de metralhadora atingiu a asa de um dos pó 2. Ele pegou fogo no ar, iluminando a noite com uma trilha vermelha até se espatifar no solo. Não houve tempo para resgate. Eu assisti impotente ao clarão se apagar na escuridão, sabendo que ali, entre as chamas, estava uma amiga que horas antes ria comigo no refeitório. Foi o primeiro de muitos tombos. Cada cadeira vazia no refeitório era uma lembrança de que nossas missões não eram exercícios, eram apostas. E a cada decolagem, colocávamos a própria vida sobre a mesa. Os alemães ofereciam medalhas a quem conseguisse nos abater. Nós não tínhamos medalhas. Tínhamos apenas a noite, nossos aviões de madeira e a convicção de que a pátria precisava de nós. E assim, batizadas pelo fogo inimigo e pelo medo que espalhávamos, nos tornamos o pesadelo noturno da Wehrmacht. Na base, entre uma missão e outra, criávamos pequenos refúgios. As camas eram duras, o frio entrava por qualquer fresta, mas sempre havia alguém que dividia um cobertor, um pedaço de pão, uma gargalhada tímida antes da próxima decolagem. Éramos estudantes, camponesas, costureiras, todas arrancadas de nossas vidas pela guerra. E foi nesse choque que a Irmandade nasceu. Havia Nádia, que sabia cantar canções folclóricas e as entoava baixinho antes dos voos. Havia Kátia, que escondia cartas para a família no bolso do uniforme como se elas fossem amuletos contra a morte. Havia Vera, que dizia que cada bomba lançada era um tijolo a menos no muro que separava o seu irmão dela em Stalingrado. Mas a guerra não permitia ilusões. A cada dia, uma de nós podia não voltar. Às vezes, o motor falhava antes mesmo da linha de frente, e o pó 2 mergulhava no escuro. Outras vezes, os holofotes alemães nos caçavam como presas, e bastava um traçante para incendiar a lona. Cada perda deixava um vazio que não podia ser preenchido. O riso de Nádia, as cartas de Kátia, a esperança de Vera, tudo podia se calar em uma única noite. Ainda assim, continuávamos, porque sabíamos que a guerra não havia acabado. Muito pelo contrário, ela apenas começava. Aquela primeira missão era só a abertura de uma sinfonia de ferro e fogo que ainda duraria anos. E no fundo, cada vez que subíamos aos céus, sabíamos que não estávamos sozinhas. Levávamos conosco as vozes das que caíram, os sonhos interrompidos, as promessas quebradas. Éramos poucas, frágeis, mas unidas pelo mesmo destino. E quando os motores engasgavam na escuridão, quando a lona tremia no vento gelado, repetíamos para nós mesmas: somos as bruxas da noite. Não importa quanto ainda reste da guerra, nós voaremos até o fim. Fortim.